Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos bater mais palmas para louvar o santo nome de Jesus. Igreja, nós estamos preparando para a última Santa Ceia, que é domingo agora, e a seguir a semana de mais um aniversário da igreja como Ministério Glorioso. Mas a campanha é titularizada como as 12 pedras, baseado na unção do profeta Elias, que aponta para a igreja gloriosa. Por isso que está sendo focado os nomes dos apóstolos e, paralelamente, o nome das tribos, mas, fundamentalmente, o nome dos 12 apóstolos, que aponta para o altar de Deus na nova aliança. Então, hoje nós vamos ministrar mais um nome apostólico que compõe uma das 12 pedras do altar de Deus. O texto que vai ser lido hoje é uma passagem em São Marcos, no capítulo que vamos ler primeiro, o verso 14, para englobar mais um nome dentre os 12. Lembrando que os 12 é repartido em 3 classes: os nomes que atuam nos sentimentos, os nomes que atuam segundo o impacto contra o pecado, e aqueles nomes que se levam para defender a honra de Deus, que é justamente isso que Deus tem mostrado sobre as 12 pedras. Então o texto hoje, depois vamos recapitular em parte alguns, vamos ler em São Marcos, no capítulo 1, verso 14, que é a vocação dos primeiros apóstolos. A palavra apóstolo é aquele que viu Jesus pessoalmente. A tradução de apóstolo é aquela pessoa que viu e andou com Jesus pessoalmente. É a tradução da palavra apóstolo. Então vamos ler. E depois que João o Batista foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e declarando: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede nas boas novas, ou na tradução evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão, que é Simão Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu vos farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que é o que vamos falar hoje, na sequência do chamado. Falaremos de João, que era irmão de Tiago, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os trabalhadores, foram após ele. Então agora podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, então o texto básico da campanha das 12 pedras, sempre relatamos a passagem lá em 1 Reis, que declara quando o profeta Elias confronta os profetas de Baal. Sempre você volte lá em 1 Reis 18:30, que Deus declara ao profeta Elias reparar o altar de Deus, e ele pega 12 pedras, representando as tribos de Israel, e assim então repara o altar de Deus. E por isso que o 12 representa governo, porque por 12 tribos Deus formou uma nação, e a nação indica governo, governar um povo. 12 apóstolos, governar a igreja. Mas agora, o 12 não é para termos 12 apóstolos, os 12 é para julgar as tribos de Israel. Mas agora o 12 é o princípio das 12 pedras, porque cada um de nós agora é igreja, e dentro de nós tem que ter o altar de Deus, e justamente aponta para as 12 pedras,
Então a unção de Elias é para hoje também, justamente para restaurar o altar de Deus. Então quando Deus mostrou aquelas pedras no deserto, com o tempo é que ele foi mostrando o significado e o propósito de ter os 12. Não 12 homens para liderarmos, ou 12 tribos para formar uma nação, mas agora as 12 pedras do altar, que é a base da igreja gloriosa, para cair fogo no altar. Então foi falado que, percebendo as traduções e as revelações de Deus, se percebe que alguns nomes focam sentimentos, outros nomes focam para glorificar a Deus, ou batalhar também contra o pecado. Aí forma o altar de Deus. Então foi primeiramente falado dos nomes que apontam para os sentimentos. Foi falado, por exemplo, primeiro de Natanael. Natanael, em algumas traduções, depois é chamado Bartolomeu, mas é porque é a tradução grega e hebraica. Mas no original, Natanael quer dizer aquele homem sem dolo, sem malícia, um verdadeiro israelita. E Natanael representa a pessoa doadora. Então é o primeiro ponto que Deus quer de nós. Nós não podemos desejar mal a ninguém, que é o dolo. O que é o dolo? No direito penalista, dolo é a pessoa planejar o mal a alguém para obter um resultado. Visou o resultado, vou pegar uma arma, vou matar aquela pessoa. Então o dolo é isso, ele já visa o resultado do mal lá na frente. Isso é o dolo. Então pode ter dolo no casamento, a pessoa planeja o mal contra o cônjuge, ou no noivado, no namoro, na igreja, no trabalho, na política. A pessoa já planeja algo para ter lá na frente um resultado ruim contra alguém. Mas o cristão, ele tem que ser sempre doador, ele tem que sempre querer o melhor para a pessoa. E se for tomar alguma atitude, fale primeiro para não chocar ou causar dano a alguém. Senão o altar nunca vai funcionar. Então muitos cristãos, o altar não funciona, porque ainda tem o dolo, ainda não é doador, ele quer defender a si mesmo. Então é melhor você não fazer nada que vai ferir alguém, porque senão o altar não vai funcionar. Mas o cristão é sem dolo, ele sempre vai fazer algo para beneficiar a pessoa, ele visa o próximo, não ele mesmo. Então por isso que Natanael é chamado. Depois foi falado que Deus também, no mesmo momento de Natanael, André, que é chamado. André é chamado aquele que é guerreiro, conquistador, que dá vida por amor aos outros. É o princípio de André. Foi falado também de Filipe, que é o ânimo de um homem sem. Então Filipe, ânimo. Jesus nos falou na sua palavra em Josué, tenha bom ânimo, esforça. Então a pessoa tem que estar sempre animada para as coisas de Deus. Mas se a pessoa serve a Deus, mas ele foca o mundo, ele vai desanimar, porque ele vai querer dinheiro, emprego bom, casa, ele vai ver o ímpio prosperar, ele fica focando o mundo. Mas o cristão, ele é animado nas coisas de Deus, para a terra e para a eternidade, ele não visa a visão natural. Então a pessoa é sempre animada em Deus, porque ele vai ver rua de ouro, mansões eternas, ele vai estar sempre focado nas promessas eternas, que aqui tudo é passageiro e efêmero. Então o cristão nunca desanima, porque ele está sempre focado no coração, no plano de Deus. É o princípio de Filipe, é o que significa o nome Filipe. Depois falamos também de outra classe de nome que vai passar para Levi. Levi virou Mateus. Mateus escreveu o Evangelho de São Mateus. Então Levi era ladrão, cobrador de imposto e ficou milionário, porque ele ficava na alfândega, cobrando os impostos e desviava. Então essa palavra corromper, propina, isso aí já é antigo, isso aí já vem da queda adâmica mesmo. A pessoa aproveitar dos outros, roubar, tirar para proveito próprio. Isso Mateus fazia na alfândega, que antes ele chamava Levi. Mas veja bem que a palavra Levi é aquele que ouve a voz de Deus e torna íntimo e obedece a Deus e não ouve mais outras vozes. Como a palavra diz, o cristão é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência dos infernos. Então tem muito cristão, ouve uma coisa ali, fala outra coisa ali, outro comenta ali, e aí estraga o altar. O cristão é sim ou não? Ou serve a Deus ou não serve? Obedece a Deus ou não?
Então é o princípio de Levi. E Jesus fala: sai daí e segue-me. E Levi deixa o dinheiro lá na alfândega, a mesa dos cambistas, da coletadoria, deixa a riqueza para trás e segue Jesus, e obedece. E ele torna Mateus que escreve um evangelho, porque a palavra Levi quer dizer aquele que é íntimo e ouve a voz de Deus e pronto, e ninguém mais tira do coração dele a obediência a Deus. Então Deus quer pessoas fiéis, obedientes, que larga o pecado e nunca mais lembra dele, que larga o pecado, o mal, o engano. Mas tem cristão que serve a Deus e ainda está murmurando, ainda está lembrando passado, ainda está falando da vida alheia, está lembrando o que ocorreu, ainda cobrando, acusando. Então o altar está quebrado ainda. Então veja bem as pedras do altar. Depois falamos também, aí começou outra fase que falamos de Pedro. Jesus vai na casa de Pedro e cura a sogra dele, e ali faz muitas maravilhas. E a palavra Pedro representa Cefas, pedra, mas só que no original a palavra Pedro, Cefas, quer dizer aquele que está sempre aperfeiçoando. Por quê? Porque pega o original da pedra. Como que forma uma rocha? Uma rocha, para quem estuda geologia, a rocha não aparece de uma vez, ela é formada por camadas, forma uma camada de areia, de poeira, e vai somando. Tanto é que se você quebrar uma rocha, ela está cheia de camadinhas. Então isso aí é aperfeiçoamento. Por isso que é traduzido rocha, Cefas, não como a simples rocha, mas o princípio de aperfeiçoamento. Por isso que Pedro, em 1 Pedro 1,5, ele escreve os degraus da fé. Ele fala sobre a fé, aperfeiçoe a bondade, a mansidão, a temperança, a paciência, o domínio, até chegar no amor ágape. Os degraus da fé que Pedro escreve. Deus foca isso, ele aperfeiçoa. Então o cristão tem que ter o princípio de Pedro também. Mesmo que ele teve erros, mas ele sempre aperfeiçoou a fé, acrescentou a bondade, a virtude. Tanto é que ele torna uma pessoa totalmente transformada. Ele sobe os degraus da fé, ele aperfeiçoou. Então o cristão tem que ver, passou mais um ano, melhorou, aperfeiçoou. Você ficou só na fé ou já acrescentou bondade? Você já tornou mais uma pessoa de virtude? O que é a virtude? É a bondade, o bem para outra pessoa, querer mais ainda para o próximo que para você mesmo, a fraternidade, a piedade. Tudo isso é o aperfeiçoamento. Então Pedro foi chamado, porque o nome dele é rocha, mas rocha aponta aperfeiçoamento. A geologia chama a rocha a somatória de camadas que formam a rocha firme. Então houve aperfeiçoamento, houve somatória de fases. Então Jesus chama Pedro justamente porque ele passava uma fase, mas não ficava nela mais. Ele aperfeiçoava, ele assimilava a palavra, ele largava o erro anterior ou a fase de conversão e subia para outra fase e agradava a Deus. Então esse é o outro ponto do altar. Então isso tem que ocorrer no casamento, na família, na igreja, o aperfeiçoamento. As fases é fé, bondade, a virtude, a paciência, a piedade, o amor fraternos, até chegar no amor ágape, é um aperfeiçoamento. Se não está ocorrendo isso, o altar está quebrado. Só que o altar, no Velho Testamento, era 12 pedras, representando as tribos de Israel. Na formação da igreja, 12 apóstolos. Agora somos a igreja, cada um, e temos que ter as 12 pedras, os fundamentos. Só que para nós agora, um é ligado ao outro. Não tem jeito de ter um altar só de uma pedra. Como também não tinha como Jesus ter a igreja sem os 12 apóstolos. Tanto é que tem que substituir Judas e levanta Matias no lugar, para sempre manter o fundamento apostólico. Mas depois, o que ocorre? A igreja, ela vai se espalhando, formando discípulos, mas o princípio é esse, de ter o altar restaurado. Então tudo isso já foi pregado sobre essas questões das 12 pedras, cada dia uma unção. Agora nós lemos sobre João.
Então veja bem que foi lido aqui os primeiros apóstolos. Então Jesus está lá no mar, chama Simão, Pedro, André, que já foi falado. Depois Tiago, não é o irmão de Jesus, que ele teve um irmão chamado Tiago, mas o outro Tiago, filho de Zebedeu, que a qual tem um irmão chamado João. Então João, ele é titularizado como o jovem apóstolo, porque nessa etapa ele tinha 16 ou 17 anos, ele era até menor de idade nessa época que ele foi chamado. E então ele segue Jesus. E a palavra João, a tradução em 3 Bíblias. Então veja bem, a palavra João na Bíblia Monfort, aquele que é dependente de Deus. Na João Ferreira de Almeida, dom de Deus. Boanerges ou João, filho do trovão, outra tradução. Mas a mais original, lá na Monfort, que é do grego para o espanhol e traz para o português, aquele que é dependente de Deus, ou eu não o manda mais. É o que mais enquadra na palavra João. Então Jesus chamou João também. João quer dizer aquele que é dependente de Deus, que aboliu o eu. Por isso que João, ele escreve o livro de Apocalipse, é o último apóstolo. E para receber aquelas revelações, ele tinha que estar totalmente desprovido do eu, porque ele foi perseguido no final, ele foi atacado pelo Império Romano, ele não se defendeu, ele foi prisioneiro, então o eu dele não interferia mais. Portanto, ele tem as revelações dos finais do tempo, que é o livro de Apocalipse. E ele é aquele discípulo que reencostava no peito de Jesus, o discípulo amado. E João então aponta para a pessoa que o eu não manda mais. Então esse é o outro ponto que é sempre pregado. Sempre que você falar, mas eu acho assim, mas eu acho que eu estou com razão, não, mas eu acho que assim é melhor. Sempre que você usa o eu, o altar fica deficiente. Sempre que você declara, não vive mais eu, Cristo vive em mim, o meu eu, o meu desejo, o que eu quero, não importa mais. Importa ser canal para Deus, importa fazer o que Deus determina. Aí você vai ver que o altar vai se preparando para cair fogo de Deus, mas somado aos outros princípios. Então, o altar de Deus para nós é uma somatória de fatores que o Espírito de Deus vai operando em nós. Sempre nós temos que falar, Senhor, que venha a unção de Elias na minha vida para reparar o altar. Então, o próprio Espírito de Deus, como usou Elias, vai te falando, meu servo, está faltando essa pedra aqui no altar, essa aqui ainda tem que consertá-la, tem que pôr essa aqui no lugar. Aí você vai notando que sempre você vai ter a visão das 12 pedras no seu espírito para orar e cair fogo no altar. Se falta uma, não há como ir adiante. Então não é só porque canta ou prega, ou tem cargo, ou serve a Deus que está propício. Se fosse assim, Elias já orava e caía fogo lá no meio do deserto e pronto. Não, Deus requereu o altar para cair fogo no altar. É os requisitos de Deus, que é o governo de Deus sobre nós. Então João aponta para a dependência a Deus. Existe uma passagem que na Bíblia Monfort traz a referência, que é a profecia de Zacarias. Na Bíblia Monfort leva lá para a referência de Zacarias, que é Zacarias 4:6, quando Zorobabel declara a palavra do Senhor ao profeta de Deus e aquele governo de Israel, dizendo: não é por força do eu, nem por violência do braço ou impulso humano, mas pela dependência do meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui nesse contexto, declara que muitas vezes Israel queria fazer algo pela força do eu, pelo desejo, pelo plano humano, ou impor as coisas, igual está hoje no Brasil, quer impor a política, quer impor a forma que querem impor uma política na cabeça das pessoas. E isso só vai destruindo, não há como Deus aprovar. Mas quando a pessoa fala, não é o eu mais, é Deus que manda, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus,
aí Deus vai operar grandemente. Então João aponta para essa situação, a dependência ao Pai. Então vai somando para você ver os princípios que levam aos sentimentos, os princípios que levam a depender de Deus e os princípios que combatem o mal, que são os outros nomes. Somando tudo, dá um altar para Deus, mas isso tem que estar dentro de nós. Então o cristão tem que estar completo no altar. Tanto é que para Deus derramar fogo no tempo de Elias, por isso que Elias é um dos maiores profetas. Por quê? Porque ele conseguiu trazer fogo do céu na terra. Ele reparou o altar de Deus. E muitas vezes hoje a dificuldade é ter o altar reparado. A pessoa pode cantar, pregar, mas as outras coisas. Como que está a dependência a Deus? Ainda tem dolo no coração? Ainda age de si mesmo? Está desanimado? Ainda está com pesar das coisas? Vivendo ainda aos olhos natural? Ou animado nas coisas eternas? Aperfeiçoando todo dia, como Pedro? Ou dependendo de Deus, mesmo que tenha que ser preso, escorraçado, ainda não reage como João, e depende de Deus, então aí o altar vai se formando. Então a igreja apostólica e a dos discípulos em Atos, eles tiveram o altar para Deus, tanto é que você pode notar, a igreja conquistou, prevaleceu, você sempre vai notar esses princípios, dependência, sem dolo, amor, desprendimento das coisas, em dar o melhor para Deus, o eu não mandava mais, e Deus operou grandissimamente. Então a unção de hoje, ela é relacionada ao princípio de João. João é chamado o discípulo que tornou desejoso de Deus, não preocupou com ele, mas com Deus, não viveu o eu, mas dependendo do Pai, não por força, não por violência. Então você quer resolver o problema conjugal, vai partir para o tapa, para a gritaria. Quer resolver o problema na empresa, na política, igual está aí hoje, briga para cá, tapa para lá, xingamento, vai só destruindo. Mas se a pessoa depende de Deus, a justiça de Deus opera. A justiça de Deus não opera na gritaria, na injustiça, na carnalidade, na força do eu. A pessoa pode pensar, mas aí não vai resolver, mas aí vai atrapalhar se eu depender de Deus. Mas a pessoa que acha que vai ganhar no grito, na violência, no tapa, na guerra, ele vai perder, ele vai ser derrotado. Mas quando dá lugar para Deus, então a vingança pertence a Deus. Aí o altar de Deus funciona, aí a glória de Deus manifesta. Então essa parte tem que estar em nós, somadas às outras. A visão do profeta Elias é a visão completa do altar, e aponta para a igreja gloriosa. Então a igreja gloriosa é a igreja que se aperfeiçoa mesmo na unção. Muitas vezes a pessoa fala, mas o profeta Elias foi de grande poder e foi até arrebatado ao céu. Por isso que aponta que a unção de Elias é para a igreja gloriosa. Ela restaura o altar, e você vai notar que no final do ministério de Elias, o que ocorre? Ele é levado numa carruagem de fogo para o céu, não morreu. Aponta também para o arrebatamento da igreja, apesar de Deus ter alertado que Elias, pela parte humana, ele pensa que ficou só, mas Deus o alerta, Elias, reservei para mim 7.000 remanescentes, é o que Deus alertou. Elias, ele entrou numa decadência, porque ele pensou que só ele ficou, mas Deus também alerta para hoje. Muitas vezes a batalha vem, a transformação vem, o abandono, o ataque de todo lado, mas não pense que você está desprezado, não. Deus tem fiéis para todo lado para a igreja tornar gloriosa, mas o altar tem que ser restaurado. Então a unção de Elias é fundamental para os últimos tempos, para a igreja tornar gloriosa e principalmente restaurar o altar das 12 pedras. Então hoje a unção é de João. A pedra que representa João no altar é a dependência, não é por força nem por violência. O que mais se vê nas igrejas é violência, nas famílias, nos grupos das igrejas, violência, falatório, agressividade, cada um querer ter razão, apontar falando no outro, o eu aparecer. Aí o altar não funciona.
não há como ter avivamento. Então a igreja precisa da unção de Elias. Então aí nós vamos caminhando para completar esta fase, até chegar na outra semana que você vai saber a revelação por que mandou jogar água 2 vezes sobre o altar, o holocausto, e caiu fogo no altar, e o levou o povo a declarar só o Senhor é Deus. Então aquela parte histórica aponta para os dias de hoje. Deus não faz nada por fazer, tudo tem um sentido momentâneo e para frente e para os dias de hoje, até cumprir o plano dele. E para nós hoje é o altar restaurado. Então essa é mais uma fase, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então fique agora de pé para nós orarmos no princípio do filho do trovão, Boanerges, ou João, o íntimo de Deus, o amado do Pai, ou aquele que o eu não mandou, mas simplesmente cumpriu o que o Pai pediu. Então vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, prosseguimos, ó Deus, mais uma fase da igreja caminhando em ser santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Como muitos já vieram hoje pelo culto da tarde, opera agora nesta segunda reunião, e ao longo desta semana, preparando para a última Santa Ceia, que vai ocorrer agora domingo, a última etapa do ano, de renovar a aliança, de aguardar a volta de Jesus Cristo. E nós estamos na Santa Ceia da unção do profeta Elias, que é de fundamental importância, porque sem a unção das 12 pedras, não cai fogo no altar, não há como ter avivamento. Elias aponta para o arrebatamento, Elias aponta para as conversões, o mais ímpio converter. Ó Deus amado, que a igreja tenha a visão das 12 pedras, os princípios apostólicos, ó Pai, que é para cada um de nós, porque cada um agora é a igreja do Senhor, cada um de nós agora é o altar para Deus, como o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios: não sabeis vós que cada um agora é templo onde habita Deus. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, opere poderosamente em mais esse culto, as revelações, as curas, os milagres, a vida abundante, o aperfeiçoamento da igreja. Ó Deus amado, não deixa, ó Pai, ninguém perecer, tudo vai cumprindo, ó Pai, assim como ao longo da história, Tu levantou os ministérios proféticos para cada situação cumprir, assim também nos últimos tempos, Tu há de confirmar novamente a unção do profeta Elias, no intuito agora de reparar o altar de Deus nos corações, no intuito de arrebatar a igreja para a eternidade. Senhor, a palavra não volta vazia, que o altar de cada um seja reparado. Senhor, que a visão torne clara para o Teu povo, e ocorra um grande avivamento. Confirma abundante vitória para todos os presentes, a todos que estão vindo ao longo dessa semana, preparando para a última e grande Santa Ceia do ano, e até no dia 19, completar a visão do profeta Elias. Pai amado, Pai querido, Tu tem declarado, nessa parte é um momento muito importante e decisivo, porque no caso de Elias, ele até se abalou, porque quando houve um grande avivamento, houve também um ataque de Jezabel para matá-lo. Mas Deus tem alertado que a igreja deve estar atenta, que o inimigo tentará atrapalhar o avivamento nos últimos tempos, mas se nós perseverarmos e irmos adiante, fidedignos, Deus vai falar: meu servo, minha serva, não preocupeis, que eu tenho meus remanescentes na terra. Sim, ó Pai, que ninguém se abale ou desista ou retroaja em questões de ataque que virá, mas que permaneça inabalável, porque os dias do Senhor se aproximam. Importa cada um ter o altar preparado para Deus, importa
cada um ter as 12 pedras do altar de Deus. Confirma tão grande avivamento, vida abundante a todos, ó Pai, unção do teu Espírito, declare-os citar. Sim, Senhor, tu é aquele que declara a unção sobre a igreja, a unção que quebra qualquer jugo, caia sobre o teu povo, transforma os corações, ó Pai, uma igreja que se aperfeiçoa dia após dia, um povo, ó Pai, sem o dolo, uma igreja animada, fervorosa no Deus vivo, um povo que deixa o pecado para trás e nem se lembre dele, uma igreja que tenha prazer na palavra de Deus e o demais é procedência maligna. Bendito o nome do Senhor, aviva mesmo a tua obra, ó Pai, vida abundante a todos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo declara que 3 pessoas você deve estar atento à sua vida, porque muitas vezes você quer satisfazer a si mesmo. Ah, mas eu penso assim, eu quero assim, mas em casa eu deveria fazer assim para mim. E você muitas vezes está defendendo o eu, isso está atrapalhando as bênçãos de Deus. Simplesmente você fala: Senhor, depende de ti, se me prender, se me esmagar, se me escorraçar, se me abandonar, importa servir ao Pai. Tenha esse desejo de Deus, o altar sendo reparado. O que vai ocorrer? Deus te honrará com vitória impressionante. Muitas vezes você acha que ao defender o eu vai melhorar, vai piorar. E defender o eu traz doença, miséria, mais briga, mais confusão. Mas tem 3 pessoas aqui que muitas vezes você fica aquele nervo, aquela tristeza, porque algo veio contra você e não precisava passar isso. Não, mas Deus não quer saber do eu humano. Deus quer saber de depender dele, porque é ele que ele vai fazer a justiça. Como também a palavra declara: tardio para falar, tardio para irar, pronto para ouvir, e não declarar além da palavra, porque senão você vai ficar mais deprimido, mais triste e mais sofrível. Quanto mais o eu forte, mais doença. Então você que nota ataques e fica aquele nervo, então você deve vir aqui para frente. O Espírito Santo quer te ajudar a reparar o altar. Aí você vai ver como que ele opera para a paz familiar, para restaurar, para vir aquilo que você nem imaginou. Logicamente